Depoimento da testemunha Fábio Zacarias Martins. Senhor Fábio, o senhor é parente, amigo muito íntimo, tem alguma coisa contra o senhor Almir Nazareno Felizbino? Nada. Não sou parente também. Nem relação de amizade muito próxima, nem de inimizade? Não. Certo. O senhor tem aqui o compromisso de dizer a verdade. Se faltar com a verdade, o senhor pode ser processado pelo crime de falso testemunho. Certo. Perfeito. Eu vou responder algumas perguntas agora, começando pela defesa. Dou a palavra, então, primeiro ao doutor Chessi. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Vou te fazer algumas perguntas, tá? Aí você responde Por favor. o que você souber. Deixa eu te dizer uma coisa. Você conhece o Almir há quanto tempo? De 15 a 20 anos, mais ou menos. Você já voou com o Almir? Já. Foi exatamente quando eu comecei a fazer voo livre que eu conheci o Almir. Você também é praticante de voo livres? Sim, há 21 anos. Nesses 20 anos que você conhece o Almir, você sabe do envolvimento dele em algum acidente? Não sei esse caso aqui. Esse caso só que eu fiquei sabendo, foi o único, mas eu não... assim, os detalhes todos, né, em como ocorreu e etc., no momento, no dia que aconteceu, eu não testemunhei, enfim, não sei dos detalhes, tá? Mas fora esse caso, doutor, o Almir sempre esteve no clube, que nós somos sócios, né? Nós somos sócios do mesmo clube, que é o Lagoa Clube de Voo Livre, é uma entidade representativa do voo livre na Grande Florianópolis, é uma entidade de esportes que está fazendo esse ano, inclusive, 40 anos de existência, e nesses 21 anos que eu estou lá e que nós frequentamos o mesmo clube, e voamos juntos, óbvio, em várias ocasiões, o Almir nunca se envolveu em nenhum acidente, nunca viu ocorrer nenhum acidente com ele ou envolvendo a pessoa dele, né, como piloto e instrutor. Inclusive, quando eu comecei a voar, o Almir já era instrutor de voo. Quantos associados tem nessa associação? Sabe, mais ou Lagoa menos? Clube de Voo Livre, sim, sei porque, inclusive, eu estive presidente do Lagoa Clube de Voo Livre por 2 anos. A minha gestão foi 2017 e 2018. Lagoa Clube de Voo Livre tem em torno de 300 associados e desses 150 são associados ativos. Associados ativos são aqueles que contribuem anualmente com o clube, estão regularmente utilizando as dependências do clube, participando das atividades esportivas, ou seja, frequentando, né, as dependências, voando na nossa sede, que fica em Santa Maria da Imperatriz, e outras rampas aí na Grande Florianópolis que estão sob a nossa gestão, inclusive com a devida anuência da autoridade aeronáutica, né? A DTCEA tem o reconhecimento do Lagoa Clube de Voo Livre e nós temos os registros todos necessários para utilizar os espaços aéreos devidos nesses locais, que tem o nome técnico de NOTAM. Fábio, e você sabe se o Almir tem toda a documentação exigível para praticar esse... Sim, o Almir ele é um dos poucos pilotos e instrutores, porque nós, infelizmente, nessa atividade, temos alguns pilotos que se julgam instrutores, mas não são, de fato, de direito. O Almir é um dos poucos que ele é uma pessoa devidamente regulamentada no clube, na Federação Catarinense de Voo Livre e na Confederação Brasileira de Voo Livre, que são as entidades aí que fazem parte do ecossistema do voo livre no Brasil. Fábio, antes de ocorrer o voo, o instrutor ele passa todas as informações para quem vai voar e passa as situações, os riscos que pode acontecer? Sim. Obrigatoriamente, né? Pelo fato de ser um esporte de risco, um esporte radical, obrigatoriamente o instrutor e o piloto de voo duplo, ele tem essa obrigação de passar todas as orientações de segurança, esclarecer para a pessoa que está se propondo a fazer um voo duplo ou um voo instrucional, enfim, para aquela pessoa que quer fazer um curso. Então, eu, quando fui tomar o meu exemplo particular, né? Quando eu me
interessei em fazer voo livre, eu procurei uma escola, fui lá, me inscrevi, e lá eu tive toda a orientação teórica e depois prática relacionada à segurança, relacionada aos riscos todos, o fato de ser um esporte radical, né, que envolve uma série de riscos que são controlados, mas existe um risco de morte, sim, risco de acidentes graves, sim, tudo isso a gente tem que ser orientado devidamente pelos instrutores aí. Pelo que você conhece do Almir, você presenciou ele em alguma oportunidade fazer um voo nas condições meteorológicas adversas? Não, nunca. Na decolagem e no voo e no pouso, o acompanhante, no caso, quem está de carona ali, pode colaborar de alguma forma para que ocorra algum acidente? E de que forma que isso poderia, essa sua resposta for positiva? Não, geralmente não teria nenhuma atitude que o passageiro de voo duplo poderia fazer para evitar qualquer tipo de acidente, porque o controle todo está na mão do piloto, né? E o passageiro ele é efetivamente passageiro. Eu não vejo que há uma atitude que o passageiro possa tomar que mitigue na ocorrência de uma situação adversa, que ele possa mitigar alguma coisa. Minha visão é que não. Mesmo que o passageiro esteja sob efeito de substâncias tóxicas? Isso. Se no ocorrer de uma situação dessa, doutor, o ideal seria que o passageiro nem fosse fazer o voo, né? Porque o fato de estar no ar, você está condicionado a uma série de reações do corpo em estado normal, em estado de embriaguez ou sob o uso de qualquer produto aí, né, de qualquer droga, qualquer produto tóxico, existe uma grande chance da pessoa passar mal e as reações podem ser as mais diversas, né? Então é completamente inadequado que uma pessoa que esteja embriagada ou sob uso de drogas faça um voo. Você tem conhecimento se ele possui todos os equipamentos de segurança do voo? Se o Almir possui todos? Sim, como eu lhe comentei anteriormente, o Almir é um dos poucos aí da região da Grande Florianópolis. A gente tem um grupo ali dos instrutores e pilotos mais antigos, né? Os pilotos que viraram instrutores, na realidade, que têm escolas devidamente regulamentadas, como é o caso do Almir. Eles são submetidos anualmente à renovação dessas licenças junto à Confederação Brasileira de Voo Livre, e lá eles têm que comprovar que todo o equipamento está sendo devidamente, né, fiscalizado, passado pelas manutenções, etc. Tem que estar tudo em ordem para que eles tenham essa renovação feita pela Confederação Brasileira de Voo Livre. E a Confederação também checa se o piloto, o instrutor, está efetivamente fazendo as horas de voo para que ele possa continuar tendo aquele nível de piloto e de instrutor, né? Vocês poderiam informar quantas horas que o Almir tem de voo, mais ou menos? Próximo? Não faço ideia, doutor. Se eu fizer uma conta aí eu vou há 21 anos. Quando eu comecei, o Almir já era instrutor, ele deve estar voando em torno de 30 anos aí, não faço ideia. Muito difícil chegar nesse número de horas voadas, mas foi um dos pilotos primeiros aí da Grande Florianópolis, muita experiência, muitos anos aí de atividade. E por temporada, dá para saber quantos voos é realizado? Não, muito difícil. Muito difícil chegar nesse número com Mas precisão, por temporada, porque a gente depende muito da situação climática, né? O macroclima e microclima. Então, você pode ter uma temporada de verão que você tem mais um fluxo de turistas maior, que possa te possibilitar fazer mais voo livre, mas você pode ter uma temporada de verão com muita chuva ou vento forte que você não vai conseguir desempenhar a atividade. Então, muito difícil chegar nesse uma temporada pode ser realizada mais de 100 voos? Não, doutor, difícil de estimar, mas há possibilidade. E fiscalização da prefeitura desse esporte? Praticamente nenhuma. Quem fiscaliza esse esporte?
Olha, quem fiscaliza esse esporte é o próprio clube, com algum apoio da Confederação Brasileira de Voo Livre. O voo livre, que engloba não só o voo de parapente e asa delta, mas também de planadores, né? Quando a gente fala voo livre, é livre de motores, de motorização. Então, é o voo feito somente com vento e com térmica, né? Também chamado tecnicamente de voo a vela. Ele é subjugado até hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil e não há uma fiscalização efetiva dessa atividade. A gente, enquanto clube local, representante local do voo livre na Grande Florianópolis, a gente sofre bastante com esses pilotos que se julgam instrutores, que por diversas vezes a gente chamou atenção, a gente pediu para que essas pessoas, né, fizemos uma orientação formal e também informal para que se regularizassem perante aí as entidades representativas, mas vários deles se negam, dizendo que o voo é livre, que não existe regulamentação, não existe fiscalização e que eles vão continuar fazendo atividade dessa forma. E a gente não tem poder de polícia para evitar que isso aconteça. Fábio, Infelizmente. se um dos associados for pego em flagrante ocorrendo um voo fora das condições climáticas, qual que é a punidade, qual que é a punição que pode ocorrer? O nosso estatuto do clube prevê, em caso de atitude antidesportiva, que configura isso que o doutor colocou agora, ele pode ser punido com advertência e até expulsão do clube, tá? Excelência, eu estou satisfeito. Talvez a doutora Kátia tenha alguma questão. Doutora? Eu tenho, Excelência. Fábio, boa tarde. Boa tarde. Você falou ali sobre os equipamentos ali de proteção, né? Sim. Então, eu gostaria que você explicasse sobre o paraquedas de emergência. Como é que funciona? Reserva, isso? Como é que funciona a utilização dele? O paraquedas reserva ele é utilizado numa situação em que você não tem mais nenhum controle sobre o velame, sobre o equipamento, sobre o parapente, né? Então, o piloto geralmente aciona o paraquedas reserva quando ele tem ciência de que não tem mais o controle do equipamento. O parapente é um equipamento muito simples, né? Você vendo ele voar, até muitas pessoas se impressionam, porque ele tem 2 comandos para você fazer todas as manobras, né? Seja a decolagem, o voo em si, o pouso. Então, ele é uma estrutura muito simples, mas essa simplicidade também, no momento de colapso, ela pode resultar nessa situação de descontrole total e a queda livre consequente, que você obrigatoriamente tem que utilizar o seu paraquedas reserva. Para vocês terem uma ideia, até muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, muita gente voava sem paraquedas reserva, né? Isso foi um movimento que foi surgindo com vários clubes do Brasil inteiro, alguns acidentes que ocorreram com alguns pilotos, e até isso se tornar uma norma que foi tomada aí pelas federações todas, pela Confederação Brasileira de Voo Livre e pelos clubes. O nosso clube exige efetivamente que todos os pilotos tenham o seu paraquedas reserva. A gente fiscaliza, não temos braço para isso, para fiscalizar, mas o risco é de cada um. Então, se o piloto Fábio quer correr o risco de fazer o seu voo sem paraquedas reserva, se o meu equipamento entrar em colapso, eu não vou ter outra alternativa. Então, é uma insanidade eu, enquanto piloto Fábio, estar fazendo um voo sem o meu paraquedas reserva devidamente revisado, devidamente em condições de ser utilizado no caso de uma necessidade, né? No caso de uma pane do parapente. Então, ele para o voo duplo instrucional, ele é uma premissa básica, assim como é também para o voo solo, no piloto como o Fábio. Fábio, numa queda de 2 a 3 metros, teria como acionar esse reserva? Não. Ele é utilizado, doutor, em situações em que você está numa altura significativa. Por quê? Ele tem um tempo para abertura, ele é um acionamento manual
geralmente o paraquedas reserva fica guardado, acoplado no dispositivo que a gente chama de selete, que é onde a nossa cadeira que nos conecta, onde a gente fica sentado e conectado com a vela. Então, ele está ali acoplado e tem um sistema que é uma alavanca, você puxa essa alavanca e aciona o paraquedas de forma manual. Se você estiver numa distância do solo pequena, ele não vai ter efetividade nenhuma, porque o movimento dele, geralmente, no primeiro momento, quando você aciona, ele é um movimento horizontal. A hora que o paraquedas abre, é que ele vai ter a função dele vertical de mitigar a queda, né, a velocidade, principalmente da queda. Então, ele também não vai evitar a queda livre, ele vai mitigar, ele vai diminuir a velocidade e mitigar os prejuízos com a queda livre, mas ele não vai evitar de forma alguma. E tudo isso tem um tempo para acontecer, como eu disse, o acione dele é manual, e existem inclusive históricos aí de pilotos que, dependendo da velocidade que ele estava quando ocorreu um colapso no equipamento, no velame, ele nem consegue acessar o paraquedas reserva. Por exemplo, se você entra no que a gente chama de giro, né? Uma fechada assimétrica do velame, você entra num giro muito forte, dependendo da velocidade desse giro, o piloto não consegue nem chegar no paraquedas reserva. De tão grande que é a velocidade centrífuga dele, ele fica praticamente imobilizado e não consegue nem se movimentar para acionar o paraquedas reserva. Então, ele tem um uso restrito em certas situações, mas eu posso lhe afirmar 100% que em baixa altitude a eficiência e a eficácia dele é zero. Não serve para nada. Fábio, você já voou com o Almir? Não, eu vou junto com o Almir, ele com o parapente dele, eu com o meu. Junto não. Junto não. Não, mas a gente já se encontrou milhares de vezes nas rampas por aí. Certo. E quantas horas são necessárias para ser um instrutor de voo duplo? Kátia, eu não sei te dizer ao certo, porque esses parâmetros a Confederação Brasileira ela revisa todos os anos, tá? Então, são parâmetros que, como eu coloquei anteriormente aí para o doutor, são levados em conta o histórico do piloto, que já há alguns anos a gente faz esses registros através dos nossos celulares ou de outros equipamentos, que são equipamentos que a gente chama integrados, então é um GPS integrado com um software que marca a localização, ele faz o track log, que é exatamente a trilha, né, que você fez no ar, desde que você decolou até onde você foi, quanto você subiu, quanto você desceu, quantos quilômetros ou metros você percorreu, quanto tempo tudo isso durou. Então, esse track log que nós chamamos, os pilotos têm que fazer esse registro e os instrutores e pilotos de voo duplo, geralmente, têm que ter esses registros todos feitos, que a confederação vai lá e faz a checagem. Então, hoje, um piloto que quer se tornar um piloto ou um instrutor de voo livre, ele tem que ter isso comprovadíssimo, tá? Comprovadíssimo, senão ele não consegue ser avaliado pelo corpo técnico da confederação. Nós temos um diretor técnico regional também em Florianópolis, da confederação. Esse diretor técnico tem que fazer essa avaliação, né? Então, se eu, Fábio, hoje quero me tornar um instrutor de voo duplo ou um instrutor de parapente, como o Almir eu tenho que preencher esses requisitos. Eu tenho que estar lá com o meu registro, todos os track logs, desde quando eu vou, e eu faço isso, eu, por exemplo, particularmente, faço isso constantemente, não, voei hoje, eu vou lá e registro, mais uma vez por mês, ou a cada 2 meses, cada 3 meses, eu vou lá e coloco meus voos, registro dos meus voos todos. Nós temos, existem vários sites aí de registros, né? Eu uso um deles e está lá o meu track log lá guardado. Eu posso chegar lá a qualquer tempo e olhar os voos que eu fiz há 5 anos atrás, 6. Então, o meu histórico de piloto de voo está todo registrado lá. Então, hoje, a confederação ela usa isso. E, obviamente, ela vai ter o parecer técnico do clube, né, o corpo técnico do clube. Dentro do clube, nós temos um diretor técnico para asa delta e para parapente. Nós temos um diretor técnico da Confederação Brasileira. Em Florianópolis, nós temos um representante. Então, todas essas pessoas fazem as suas análises e aí a diretoria
técnica da Confederação Brasileira de Voo Livre, vai lá e atesta, ó, o Fábio tem X horas lá de voo, já fez curso preparatório de voo duplo, ou ele já trabalha como monitor do instrutor tal. Por exemplo, eu poderia trabalhar como um instrutor para a escola do Almir. Vou lá, fico trabalhando com o Almir, faço uma espécie de um estágio durante X tempo e vou lá aprender como fazer a instrução teórica, prática, com a experiência que eu tenho de voo livre, eu tenho a condição de fazer isso. Mas aí o Almir vai ter que atestar, ó, o Fábio fez X horas aqui, ou X meses, trabalhou comigo de monitor de voo livre. Então, ele me auxiliou com os alunos, na parte teórica, na parte prática, na decolagem dos voos instrucionais, etc. E tudo isso é considerado pelo corpo técnico da Confederação para conferir ao Fábio o título de instrutor de parapente ou de piloto de voo duplo, ou as duas coisas. Então, o Almir teria, então, todas essas horas para estar desempenhando e realizando, então, esses voos duplos. Sim, sim. Excelência, sem mais perguntas. Perguntas pelo Ministério Público, doutor Marcelo. Doutor, o senhor está com o microfone fechado. Perdão. Boa tarde, novamente. O senhor praticou ali na Praia Brava, então, né? Conhece bem a região? Sim, já pratiquei voo livre na Praia Brava, sim. Uhum. O que pode atrapalhar no voo? Porque ele tem duas pistas, né? Uma no norte e outra no sul. São duas rampas decoladas, exatamente. Sim. Qual é a diferença entre elas? Só a gente utiliza conforme o quadrante de vento que está contra a rampa, né? Então, se você tem um vento predominante de nordeste, por exemplo, você decola a Praia Brava olhando para o mar, você vai decolar na rampa que está à sua direita. Se você tiver um vento de predominância sul-sudeste, o quadrante sul-sudeste, você vai decolar na rampa que está no morro à sua esquerda, olhando da praia para o mar. Essa é diferente. Conforme a predominância de quadrante de vento, você é obrigado a decolar de uma rampa, porque você tem que ter obrigatoriamente o vento contrário à rampa para poder decolar. E se fizer algo diferente a isso, o que pode acontecer? Não, nem dá para fazer, né, doutor? Por exemplo, se tiver um quadrante de vento sul-sudeste e eu for para a rampa de nordeste, eu não consigo nem decolar. É impossível decolar. Não tem nem como fazer. Então, no mesmo dia, assim, digamos, no mesmo dia não, ou na mesma condição de vento, você não conseguiria usar as duas pistas, né? Ou usaria uma ou usaria outra. Complementando o que o senhor perguntou, no mesmo dia, praticamente, não vou dizer raro, é muito raro. Só se tiver uma mudança radical de condição. Probabilidade de você usar as duas rampas no mesmo dia, exatamente, porque o vento em Florianópolis, ele é muito... isso é uma coisa que a gente aprende, né? A gente tem aula teórica e depois prática para isso. Geralmente, de manhã, ele está num quadrante, perto da hora do almoço, ele define o quadrante e fica até de noite. Isso se a pessoa profissional, a pessoa insistir em fazer um salto com o vento contrário, que seria de costas daí, né? O vento contrário. Nem consegue, doutor, nem consegue. Não tem como. O nosso equipamento, ele só decola... Não decola. Assim como qualquer aeronave. O princípio é o mesmo. Tem que decolar contra o vento. A favor dele, nem decola. Até porque a nossa motorização é o vento, né? Então tem que ser contra para que possa haver a decolagem. Então é impossível fazer fora dessa condição. Ok. Satisfeito, excelência. Doutora Mariana? Eu queria que a testemunha explicasse aí da associação deles, se eles que não têm condições de fiscalizar, né, mas que eles integram tanto as pessoas, os praticantes, né, de parapente, e esses que têm escola também, se está incluído a mesma coisa. Escola Perdão, doutor. E o remunerado, né, o uso remunerado ali nas praias.
Tem algum tipo de controle? O que acontece? As escolas regulamentadas, como é a do Almir, é uma delas, elas são sócias do clube também, obrigatoriamente, tá? Então, as escolas têm os seus CNPJs como associados do clube. E esse trabalho de fiscalização, como eu falei anteriormente, o clube não tem poder de polícia. Isso é uma prática, uma boa prática, pelo fato de termos um esporte radical de altíssimo risco. Obviamente que o clube não quer, em momento nenhum, ter vítimas, sejam elas fatais ou não, no seu quadro de associados, né? A gente preza muito pela segurança do esporte, dos pilotos, das vidas dos pilotos. Então, é um praxe do clube, juntamente com as entidades, a federação, a confederação, outras entidades, e principalmente as escolas, fazer essas orientações para os nossos sócios, né? Prezando sempre pela segurança. O clube, juntamente com as escolas, promove constantemente palestras nas dependências do clube, ou às vezes também na dependência de uma das escolas, sobre segurança em voo e etc. A gente tem sempre essa preocupação. Agora, não existe uma obrigação legal do clube fazer a fiscalização, e nós não temos esse poder delegado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Como eu comentei anteriormente com o doutor, infelizmente, o voo livre ele sempre esteve e continua relegado a segundo plano na ANAC. Isso já anteriormente, desde o DAC. Né? Então, historicamente, o voo livre no Brasil é relegado a segundo plano, apesar da nossa atividade ter aí marcas internacionais importantíssimas. O recorde mundial de voo livre à distância é do Brasil, já há mais de 10 anos, e nem isso faz com que a regulamentação exista para nos ajudar. Sim, não, eu só queria fazer uma diferenciação que eu acho que na associação dá a entender que vocês tratam muito, assim, propriamente das pessoas que utilizam o esporte, né, que estudam e que fazem, né, a questão das escolas e os próprios praticantes individuais. Mas a minha dúvida é com relação a essa venda desse serviço. Porque daí não é escola, né? É diferente. Aquela venda que é só aquele pulo na lagoa. Não, então, aí são as escolas que fazem. O clube não entra nessa atividade comercial. Aí vocês tratam como escola, isso? Isso, são as escolas, ou tem instrutores. Nós temos instrutores de voo duplo e pilotos de voo duplo que eles não têm escola. Então, ele conseguiu se formar na Confederação Brasileira de Voo Livre como piloto de voo duplo, existe isso. Não é instrutor de parapente, mas ele é piloto de voo duplo. Tá? Então, ele pode, sim, fazer o voo duplo, devidamente regulamentado, pode vender o voo, esse serviço do voo duplo, devidamente regulamentado pela Confederação Brasileira, mas, para isso, ele tem que estar kit com o seu clube, com a sua federação, tem uma série de requisitos, né, critérios técnicos, critérios de segurança, todos esses seguidos da mesma forma como as escolas seguem. E há quanto tempo, mais ou menos, tem essa regulamentação? Há quanto tempo tem essa associação aqui em Florianópolis? O nosso clube está fazendo 40 anos agora, dia 10 de dezembro. Tá. O senhor sabe me dizer desde quando o Almir participa do clube? Então, como eu falei, doutora, eu entrei no clube há 21 anos atrás, tá? Vou fazer 22 agora em janeiro do ano que vem. O Almir já voava há bastante tempo. Quando eu comecei a voar, o Almir já era instrutor e já fazia voo duplo também, ele já tinha a escola dele. Eu nunca perguntei desde quando, mas eu acredito que pelo menos uns 10 anos antes que ele já brincava no voo livre. Tá? Eu sei que ele é um dos primeiros pilotos aqui da Grande Florianópolis e uma das primeiras escolas que se formou aqui na Grande Florianópolis também. Tem mais, doutora? Tem pergunta. Certo. Para o Adilson França.
Só um minutinho, doutor. Eu estava aqui avaliando da minha parte, de fato, não há perguntas adicionais, então nós encerramos o depoimento.